Olá, eu sou Fernando Alvarenga Reis, pesquisador da Embrapa Caprinos e Ovinos, de Sobral, no Ceará, recentemente atuando na Embrapa Gado de Corte, que fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós falaremos então sobre a ovinocultura em sistemas integrados. Embora esta abordagem da integração lavoura-pecuária-floresta seja relativamente recente, a ovinocultura tem um histórico interessante em seu uso, em sua atuação na fruticultura, chamado ovinofruticultura. Este é um evento, de certa forma, mais remoto, em que as atividades vêm sendo desenvolvidas ao longo de algum tempo, principalmente nos ramos de cafeicultura. Temos exemplos do uso da ovinocultura em sistemas de produção de uva, em caju, coco, pomares de laranja, entre outros. Nessa abordagem, a ovinocultura não é o foco principal da renda da atividade rural, e sim algo secundário, onde nós temos o uso dos ovinos dentro de uma perspectiva de roçadeiras, de animais que roçam as invasoras ou praticamente os capins que se desenvolvem na fruticultura. Essa é uma abordagem interessante, porém não convincente do ponto de vista econômico. Quando se fala em ovinocultura dentro de sistemas integrados de lavoura, pecuária, floresta, o ILPF, nós temos que partir do princípio que não é razoável que alguém plante uma floresta para se criar ovinos. Mas aqui a gente tem, por expectativa, fazer duas abordagens interessantes. A primeira, como que o ovino, como um componente animal, se comporta nos sistemas integrados de lavoura, pecuária, floresta. E, posteriormente, como que isso poderia reverter em benefício entre as categorias animal possíveis de desenvolver nesses sistemas. Ou seja, qual seria a categoria animal mais beneficiada no sistema entre cria, recria e engorda. Então essas são as duas principais abordagens que a gente poderia fazer em se tratando de ovinos. Devemos iniciar com o seguinte pensamento. Quando se fala em os benefícios para o animal no sistema integrado de produção, vale a mesma coisa para os ovinos em relação aos bovinos. Ou seja, tudo aquilo que já se tem praticamente relatado em relação ao benefício do bovino como componente animal nos sistemas integrados, o mesmo também vale para a ovinocultura. Nesse aspecto, cabe dizer que os benefícios de bem-estar animal, os benefícios da parte de conforto térmico são extremamente bem-vindos para os ovinos, assim como para os bovinos. Esses relatos já vêm sendo muito bem caracterizados, até por outros colegas que abordam esse tema, e que é válido da mesma forma para as duas espécies. O que nós podemos relatar, principalmente em relação aos benefícios que uma integração lavoura-pecuária, ainda não abordando a floresta, a relação ILP para o benefício com a ovinocultura, ele pode ser muito grande. O que nós temos em mente, a preocupação, são basicamente dois aspectos. Um deles relacionado à parte sanitária e a outra relacionada à parte alimentar. Então vamos tentar definir como isso poderia funcionar. Ressalto inicialmente que, por ser uma atividade recentemente abordada com esse intuito de integração, as informações ainda são poucas e, de certa forma, inconclusivas. Mas, do ponto de vista teórico, nós podemos fazer uma abordagem muito interessante em relação a esses dois benefícios, sanitário e nutricional. Vejam,
A partir do momento que se implanta um sistema de integração lavoura-pecuária, em que o foco seria nas condições principalmente de cerrado, no nosso caso uma abordagem de Mato Grosso do Sul, embora isso possa ser transferido para todo o cerrado, nós teríamos como base, dentro de um sistema de integração lavoura-pecuária, o plantio de safra de grãos, mais especificamente iniciando com o plantio de soja. Após a sua colheita, entraria a lavoura de milho e a partir daí a formação da forragem, a formação do capim com utilização prioritariamente num período seco do ano. Então, fazendo uma recapitulação, nós temos no Brasil Central este período caracterizado de safra, entre safra ou segunda safra e posteriormente o período de seca. Então, recapitulando, no início das águas, onde nós plantaríamos em torno de outubro a primeira safra de soja, colhida entre fevereiro e início de março, ou até precocemente final de janeiro, início de fevereiro, para a posterior entrada da segunda safra com milho e já promovendo a integração com o capim para que ele seja aproveitado nesse período pós-colheita do milho, entre junho e setembro, quando iniciaríamos a safra seguinte. Nesse período, e a partir do momento que se tem um pasto formado pós-integração com grãos, os dois aspectos principais relacionados a isso são, do ponto de vista sanitário, a quebra da incidência de verminose. Há uma ruptura com o ciclo de verminose a partir do momento que se tem esse plantio de grão intercalado com áreas de pastagem. Então todos nós sabemos que a ovinocultura tem um grande desafio em relação ao aspecto sanitário voltado para a incidência de verminose. Então é decorrente da formação do pasto após o plantio de grãos, há essa quebra do ciclo da verminose. Esse é um aspecto muito interessante. Do ponto de vista nutricional, também já se tem muito consolidado e muito bem avaliado que o pasto, o capim formado após o plantio de grão, ele recebe todo o benefício da adubação principal feita para a lavoura de grãos e que ele vai ter não só produtividade, mas também a produção melhorada, acima de tudo num período em que há uma carência natural, em função das condições climáticas, de capim, de pasto, que é o período seco do ano. Ou seja, a partir do momento que se forma o pasto pós-lavoura, nós temos, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, uma melhora do pasto formado. Isso é de principal relevância, considerando que os ovinos são espécies um pouco mais exigentes do ponto de vista nutricional em relação aos bovinos. Essa é uma característica peculiar, porque são pequenos ruminantes em que todo o trato digestivo, a dimensão disso tudo, ela é inferior, com menor capacidade de armazenamento e, portanto, menor atuação das bactérias para que se processe esse material fibroso que está sendo ingerido pelo ruminante. Isso faz com que a taxa de passagem seja mais elevada e que os animais necessitem extrair mais nutrientes para a sua dieta, sobrevivência e produção, consequente produção. Então nós caracterizamos aí dois principais benefícios em relação aos ovinos num sistema integrado de lavoura-pecuária. A outra abordagem
seria do ponto de vista de qual categoria animal melhor se enquadraria em sistemas integrados. Então estamos falando de cria, recria e engorda. Qual delas seria mais beneficiada? Ou se todas elas teriam os mesmos benefícios ao mesmo tempo dentro de um sistema de produção, considerando sistemas integrados de produção lavoura-pecuária. Bem, cabe trazer à tona que os sistemas de produção bovinos têm sido caracterizados por uma etapa de cria e pela precocidade, pelo ciclo curto de produção. Após a desmama, esses animais têm sido levados diretamente para a terminação, sem considerar uma recria, no caso, trazendo aí uma comparação com os sistemas de produção de bovinos, e que também têm sido cada vez mais encurtados dentro da perspectiva de animais precoces. O que se busca é cada vez mais o encurtamento desses ciclos de produção, fazendo um giro não só de produção, mas principalmente de capital mais rápido. Mas fundamentalmente na ovinocultura nós temos os sistemas de cria e terminação praticamente acontecendo ao mesmo tempo. E onde seria interessante nós pensarmos em termos de recria na ovinocultura? Nossos rebanhos, de maneira geral, falando em termos de Brasil, são rebanhos ainda pequenos. E uma condição premente é que consigamos incorporar cada vez mais as fêmeas nos sistemas para que elas se tornem matrizes. Ou seja, mesmo havendo a possibilidade de se conduzir fêmeas, ou as borregas, ou as cordeiras, para um sistema de terminação e abate, é interessante e, inclusive, é até necessário que os rebanhos pensem caracteristicamente na condição de recria de suas próprias fêmeas. Então, aí sim, nós temos caracterizado sistemas de cria, de recria, pensando basicamente nesse envolvimento das fêmeas no plantel, um retorno das fêmeas criadas no plantel, e a terminação em si. Bem, podemos inserir aí, pelo ciclo que apresenta a ovinocultura, curto de produção, recapitulando que nós temos períodos de gestação estabelecidos em 5 meses na ovinocultura, comparativamente à bovinocultura, que são 9 meses. Nós temos períodos característicos, básicos de desmama na ovinocultura de 60 dias, que seriam 2 meses, e posteriormente a terminação acontecendo basicamente num período de 3 a 4 meses. Ou seja, dentro de um ciclo de 4 a 5 meses, estendendo aí sem muito uso intensivo do sistema até 8, 9, 10 meses, já um animal nascido e pronto para terminação, que no caso considerado cordeiro. Então, dentro dessa perspectiva, e principalmente tendo como ideal no sistema de produção os 3 partos em 2 anos, intervalo entre parto de 8 meses, isso caracteriza toda uma variação do sistema ao longo de um ano, onde nós já teríamos o início de estação de monta, aparição e a posterior preparação para a estação de monta seguinte dentro de um mesmo ano. Isso não é compatível com todo um aproveitamento para cria dentro de sistemas integrados de produção de grãos, aonde há todo um congelamento, todo um aspecto pertinente à lavoura em função das condições climáticas. Ou seja, você tem um ciclo estático.
Já nesse caso, nós podemos tentar conciliar categorias animais dentro dessa condição de melhor pasto e de época do ano favorável para uso em que a gente conseguiria conciliar isso. Vamos tentar esclarecer melhor isso aí. Na ovinocultura, 3 condições são básicas para que a gente tenha uma melhoria na condição de produção. Se nós considerarmos exigências nutricionais, elas ocorrem basicamente nas fêmeas durante um período final de gestação e início de lactação. Então, as matrizes têm as suas exigências nutricionais praticamente dobradas durante esse período final de gestação e inicial de lactação. Como que a gente poderia conciliar o sistema de produção de lavoura com esse sistema pecuário, tendo a matriz ovina como a grande beneficiária? Se nós direcionarmos a estação de monta para que ela seja compatível com o final de gestação e início de lactação, com esse período de maior oferta de pasto, no caso da integração lavoura-pecuária, coincidindo com os meses de maio, junho e julho, nós teríamos um benefício muito interessante dentro do ponto de vista econômico, diminuindo a necessidade de suplementação dessas ovelhas com o uso dos sistemas integrados. Recapitulando, direcionamos o período final de gestação e inicial de lactação, período de maior exigência da matriz ovina, para esses meses em que termina-se a integração dos grãos com o início da pecuária, com a formação de pasto, interessante para que a gente tenha uma economia grande de custo nesse aspecto. Isso é possível flexibilizar com a ovinocultura. Falamos de cria. Outra possibilidade de benefício, fazendo um outro arranjo, um outro planejamento, para que o nascimento, ou principalmente a desmama, seja direcionada para esse período de melhor oferta do pasto em relação ao sistema integrado com lavoura-pecuária. Ou seja, iniciamos uma estação de monta com previsão de parto e desmama para esse período final de maio, junho, julho, entrando em agosto até setembro, onde o componente animal ovino se beneficiará da integração lavoura-pecuária. Isso pode ser feito se nós direcionarmos a estação de monta para início de outubro ou até novembro. Com mais 5 meses, nós teríamos o parto dessas ovelhas acontecendo entre final de março e início de abril. Com mais 2 meses, nós teríamos os cordeiros em desmama e que poderiam ser direcionados para a terminação nesses pastos melhorados com a integração. Esse também é um aspecto muito importante e muito interessante do potencial do uso de sistemas integrados para a terminação de cordeiros, basicamente nessa região de Brasil Central, para um período de pouca chuva, de escassez de chuva, oferta mais abundante de pasto e de melhor qualidade, em que o uso de grãos para complementação dessa terminação poderia ser muito minimizado. Bem mais minimizado e otimizado, principalmente considerando todo o aspecto de terminação de cordeiros confinados relativos à instalação e mão de obra intensiva. Tudo isso poderia ser otimizado nessas condições de terminação. E, finalmente, uma outra categoria que poderia ser beneficiada nesse aspecto é a da recria
das fêmeas. Então nós temos um desafio para a recria dessas fêmeas e futura incorporação no plantel, pensando do seguinte ponto de vista. Essas fêmeas acompanhariam também os machos, estamos falando aqui de cordeiros e cordeiras, acompanhariam todo o processo em que, após a cria, todos esses animais seriam direcionados para um confinamento e eventual terminação. Quando isso acontece, as fêmeas que não forem para abate e que retornarem ao plantel, elas sofrem um grande desafio em relação à rusticidade ou à rigidez desse retorno a um sistema que não é tão intensificado quanto o de terminação. Explicando melhor, os animais sofrem todo um desafio após retornarem para o pasto e serem recriadas até a futura estação de monta e operação dessas matrizes no plantel. Então, devemos também considerar o uso dos sistemas integrados para direcionar para a recria das fêmeas, em que não seriam tão intensificados e diminuídos em relação ao custo de produção e uma compatibilidade muito interessante do sistema. Todas essas abordagens, considerando praticamente os sistemas integrados de lavoura pecuária. O componente florestal, como ele entra nessa história toda? Voltamos aqui a considerar todo o benefício que já se tem estudos comprovados com bovinos em relação a conforto térmico e bem-estar animal. As restrições que nós poderíamos apontar nesse aspecto de introdução da árvore no sistema. Os arranjos hoje convencionados, para que isso seja praticado, para que isso seja colocado em prática dentro de uma abordagem benéfica do ponto de vista econômico, eles são muito peculiares e ainda pouco explorados. Tirando esse potencial do uso dos ovinos em relação a florestas ou, mais especificamente, ao uso de árvores frutíferas, nós devemos considerar algumas limitações em relação à introdução dos ovinos nesses sistemas. Hoje nós temos relatos, poucas conclusões técnicas e científicas, porém, mas relatos interessantes de uso de ovinos em seringueira, por exemplo. Então deve-se respeitar todo um ciclo de produção da árvore, da floresta, para que posteriormente esses animais sejam inseridos nesse contexto. A abordagem continua sendo, até que se tenham informações mais robustas do ponto de vista técnico-científico, de que o grande beneficiário desse sistema seria o uso dos animais como roçadeiras, para diminuição do custo de eliminação de plantas indesejáveis nos sistemas frute-ovinos. Então, a introdução dos animais nessas áreas, elas devem respeitar um ciclo de crescimento da lavoura principal, que seria, no caso, as árvores frutíferas ou as florestas. Hoje, o que se tem mais ou menos padronizado é a altura do diâmetro da árvore, o diâmetro da árvore, a altura do peito, que o mesmo vale para bovinos. Mas há sempre um questionamento, principalmente considerando o uso de eucalipto na silvipastoril ou nos sistemas ILPF, o comportamento dos ovinos em relação a esse manejo. Nós notamos que sempre há, independentemente de se mensurar
a questão do dano, sempre há um hábito desses animais em roerem as cascas das árvores. Cabe dimensionar, considerando especificamente o eucalipto, se o dano ele é relativamente prejudicial do ponto de vista econômico ou não. Então, embora esses animais tenham esse hábito, há uma série de tentativas de elucidação disso, mas é sempre muito complexo você definir tecnicamente ou cientificamente se há um objetivo principal do ponto de vista de carência nutricional ou até sanitário, considerando algum princípio que seja buscado pelos animais nessas cascas de árvores que inibam um pouco a incidência de verminose. Então, há uma série de contextos e poderíamos relacionar, dentre esses aspectos, e que eles ainda são inconclusivos, se uma carência nutricional, seja ela de proteína, de energia ou de minerais, provavelmente vitaminas poderiam estar envolvidas, que fazem com que esses animais roam as cascas dessas árvores, ou se há busca de algum princípio que pudesse inibir a questão da verminose. Então nós temos relatos de alguns princípios que poderiam ser utilizados nessa diminuição ou no melhor convívio com a verminose e que ainda são muito inconclusivos. Mas considerando o fator benéfico de conforto térmico e bem-estar animal indiscutível para os animais, nós consideramos que a fase de cria seja muito pertinente para uso com a integração lavoura-pecuária-floresta, principalmente na silvicultura ou no silvipastoril, considerando o plantio de árvores para benefício também da criação animal. Então nós finalizamos essa conclusão dizendo que, embora ainda não se tenha relatos ou confirmações técnico-científicas robustas para se considerar esses benefícios, sem sombra de dúvida, é um caminho considerado sem volta para os sistemas produtivos modernos. Não podemos simplesmente considerar somente o ponto de vista econômico como primordial, como fator de decisão primordial na implantação de sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta. Mas, acima de tudo, o benefício sustentável para os seus sistemas ao longo dos anos. Um retorno que ele é intangível do ponto de vista econômico, mas que certamente poderá trazer um benefício enorme, não só para a perenidade dos seus sistemas, mas, acima de tudo, para as condições ambientais e sociais futuras. Tenham todos um excelente treinamento nesse aspecto. Eu gostaria de deixar aqui o nosso contato. Então, para aqueles que quiserem interagir, para aqueles que tiverem, inclusive, mais resultados, para que possam colaborar, acima de tudo, nesse tema dos ovinos na integração lavoura, pecuária, floresta, que entre em contato conosco pelo e-mail fernando.reis@embrapa.br. Sucesso a todos!